Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, para a glória de Deus. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma história de vida. Exatamente, aqui no quadro Qual a Sua História? Exato. Quem não está gostando desse quadro, né? Eu estou gostando muito. Muitos testemunhos, muitas histórias, muitas eh, que Transformações fortalecem, de né? vida, Muitas né? transformações que fortalecem a nossa fé, né? Exatamente. E a gente tem sempre traz testemunhos aqui, né, nacionais, né? E às vezes quando é internacionais, nós temos ajuda aí do Rander e agora, hoje, especialmente aí do Jean Carlos Adler, que ele dispensa aí apresentações. O Jean é uma pessoa bem Exato. conhecida, tem um canal sobre saúde aí também que transforma as vidas também, né? E neste momento ele estará conosco para traduzir, porque o nosso palestrante, ele É fala em inglês. internacional. E o nosso palestrante convidado de hoje, né, para contar o seu testemunho, é o Eric Wilson. E o Eric Wilson tem um testemunho voltado às artes marciais. Exatamente. É bem interessante a história dele, que vocês vão ver que já foi lançado um documentário pelo Little Light Studios, do Scott Myers, que também já esteve conosco aqui no canal, com a tradução do Jean. E o testemunho dele, vocês vão perceber que ele foi muito a fundo nas artes marciais, em todas as artes. Ele foi um mestre aí que, por vários anos, trilhou esse caminho. E vocês vão ver que até com o sobrenatural ele acabou lidando. Exato. Vamos ver como que é um perigo também as artes por conta da mistura com o ocultismo, o misticismo. Então, vocês vão entender um pouco mais dessa história através do testemunho dele. E o Jean, né, como o William falou, vai estar aqui traduzindo, mas a gente também vai deixar aqui no link do vídeo um documentário que foi feito pelo Little Light Studios para você assistir com mais detalhes ainda, mais explicações ainda sobre a história do Eric. Exato. E a pergunta é: será que o cristão ele pode praticar artes marciais? Você verá a resposta, né, hoje. Hoje. Nós também vamos deixar os contatos, né, os links das redes, né, que o Eric Wilson tem aqui na descrição do vídeo, para que você também possa acompanhar o ministério que ele tem aí no YouTube e as coisas que ele tem feito Isaac também. Ministry. As Yes, Isaiah Ministries, né? yes, yes. Ok, então, eu vou pedir, então, vou colocar aqui na telinha o nosso convidado, que é o Eric, e vou colocar aqui o Gian também, e vou pedir para ele fazer uma oração para nós podermos começar, então, aqui o testemunho, tá Welcome, bom? Jean. Welcome, Eric. Welcome! Olá, tudo bem? It's good Você to see pede... you. Muito bom vê-los. Thank you. Alright, então o Eric pode iniciar com uma oração e aí discorrer com o testemunho dele. Caso houver alguma pergunta, pode colocar no chat que a Adriana e eu estaremos acompanhando. Exato. Okay. Now, Eric, it's up to you. Let's begin with the prayer, okay? Okay. Dear Father in heaven, we Querido thank you Deus que so estás nos much céus, for your nós son. agradecemos muito pelo seu filho. We ask you today that you will help us to hear your voice. Nós pedimos a Ti hoje, Pai, que nos ajude a escutar a sua voz. Open our eyes so that we might see your glory. Abra os nossos olhos para que a gente consiga ver a sua glória. Cause us to know the high calling you have on our lives. E faz com que a gente entenda o alto chamado que o Senhor fez para a nossa vida. Thank you for hearing us and for Muito answering. obrigado por nos ouvir. Muito obrigado por nos ouvir. In Jesus' name, amen. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Now it's up to you. Tell your Okay. story, bro. Okay. It's a blessing to be here today, especially with all of my brothers and sisters there in Brazil. I have been able to travel to Portugal 3 times, I think total 3 times. And we met a lot of people there that also were either originally from Brazil or they knew, family or friends that were in Brazil. So it's good to be with family again. Okay, short sentences. We're translating now. Yes. No problem. I'm Eu sorry. estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Conheço pessoas lá de Portugal, nós já fizemos traduções dos documentários em Portugal.
E tô amando aqui estar falando agora para o povo do Brasil. So what I want to do today, I want to share a little bit of my story of E o que eu what quero the fazer Lord hoje, did. e o que eu quero fazer hoje é compartilhar um pouco da minha história e o que o Senhor fez. There was a miracle that happened after 25 years of being involved in pagan and occult practice. E depois de 25 anos praticando coisas pagãs, numa prática pagã, aconteceu um milagre. I encourage those that are here with us today to watch the documentary also after they see today's message. E eu encorajo a cada um que está aqui assistindo para que acesse o link aqui embaixo para ver o documentário completo dessa história também. All right, I'm going to switch to the screen. Agora eu vou compartilhar a tela para mostrar a apresentação. Today's message is going to be called Light Shining in Darkness. O nome da mensagem de hoje se chama Luz Iluminando a Escuridão. I was involved actively for almost 25 years in Chinese and Eastern martial arts. E eu, por 25 anos, estive envolvido em artes marciais chinesas. And I went to church every Sabbath. E mesmo assim, eu ia para a igreja todos os sábados, Had family worship every day, tinha adoração junto com a minha família também, but yet I was living in darkness for 6 days out of every week. porém, eu vivia em escuridão nos 6 dias da semana que não fossem o sábado. So I want to share the miracle that the Lord Jesus Christ did to set me free. Então, eu quero compartilhar o milagre que Jesus fez na minha vida para me libertar. If you look on the screen, the image of the man on the right that's holding the staff, E se você olhar aqui na tela, o homem que está segurando um cajado, that is a picture of the man in Pilgrim's Progress. e essa história do Pilgrim's Process é uma história que foi escrita por um autor cristão. This man in this story had a sack, like a backpack that weighed 500 pounds. E esse homem, nessa história, ele tinha um sacola, uma mochila, que chegava a pesar 250 quilos. And we can imagine what that would be like to be trying to travel and walk with this pack of baggage, all this weight on your back. E a gente até consegue imaginar, né? Como que deve ser você viajar com uma sacola de 250 quilos nas costas. This was a picture of me and probably many of you. E essa era uma foto, era um quadro meu e provavelmente de muitos de vocês. We have weight that we're carrying. Nós temos peso que estamos carregando. Hurt, guilt, shame, Dor, culpa, vergonha, sin. pecado. There's a promise in Isaiah chapter 42, verse 16. Forgive me, the verses here I need to correct. It's Isaiah 42:16. Ok. Aqui na apresentação, os versos estão errados, mas tem um verso que eu quero compartilhar com vocês, que é Isaías, capítulo 42, versículos 16. The Lord Jesus tells us, I will bring the Jesus nos fala. blind by a way that they knew not. E nesse verso diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conhecem. I will lead them in paths that they have not known. Por veredas desconhecidas, eu os guiarei. I will make darkness light before you, Transformarei as trevas em luz diante deles. and I will make the crooked things straight. E eu tornarei os retos os lugares mais acidentados. These things will I do unto them, and I will not forsake them. Essas coisas, as que eu farei e não abandonarei.
So even though I was involved heavily in Eastern mysticism and martial arts, God had made a promise. E mesmo que eu estava envolvido em misticismo e artes marciais, Deus tinha feito essa promessa. What the Lord needed in my life was someone to stand in the gap for me and claim this promise. E o que eu precisava era que alguém entrasse na minha vida ou acontecesse alguma coisa na minha vida para eu poder tomar posse dessa promessa. I want to read a statement from a little book called Thoughts from the Mount of Blessing. E eu quero ler um trecho de um livro chamado Pensamentos da Montanha da Bênção. It says, sin is blinding and deceiving in its nature. E diz que o pecado ele cega e engana em sua própria natureza. So far as in us lies, we should close every avenue by which the tempter or Satan may find access to us. E não importa o quão fundo esteja dentro de nós, nós deveremos fechar cada avenida para que o tentador não consiga ter acesso a nós. It says that sin is blinding in its nature. Ou seja, fala que o pecado cega em sua natureza. When I read things, I have to understand it. I can't just read. I have to understand what I'm reading. E quando eu leio coisas, eu preciso entender a essência. Eu não posso só simplesmente ler. So when I read this, the question came to my mind. If sin is blinding, blinding to what? E vem uma pergunta na minha mente quando eu li esse texto. Se o pecado cega a gente, ele está me cegando de ver o quê? And this is the answer that God gave us. E essa é a resposta que Deus nos deu. Sin is blinding to the truth. Que a verdade, o pecado cega você de ver a verdade. Growing up in a Christian home, I thought I knew what truth was. E por eu ter crescido num lar cristão, eu pensei que sabia o que era a verdade. I thought that truth was simply correct doctrine, correct understanding of the Bible. E eu pensava que a verdade era apenas uma doutrina correta ou uma compreensão correta da Bíblia. But then I read this verse in John chapter 8, verse 32. Então eu li esse verso em João 8, versículo 32. Listen to what it says. Ye E shall escute o que está know falando. the truth, and the truth shall make you free. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. I thought I knew the truth. Eu pensei que eu sabia da verdade. I thought I had correct understanding of the Bible doctrine. E eu pensei que eu conhecia as doutrinas corretas que se apresentam na Bíblia. But I was still living in bondage to sin. Mas eu ainda estava acorrentado ao pecado. So this verse, it stopped me. It caught my attention. Então esse verso, ele me parou, ele me chamou a atenção. Jesus said, I will know the truth, and the truth will make us free. E Jesus falou, conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. How many of us want to be free? Quantos de nós queremos ser livres? Amen. Amen. Amém? The word truth, when you look it up in John chapter 17, verse 17, E a palavra verdade, quando você olha em João 17:17 ou Números 23:19, Jesus told his Father in that prayer, Jesus falou para seu pai nessa oração: Father, sanctify them through thy truth. Yea, thy word is truth. Pai, santifica-vos pela palavra, porque a palavra é a verdade. I looked the word truth up in a Strong's Concordance to see what the original
Greek definition was. E eu fui ver qual que era o significado da palavra verdade no grego. When you look that word up, it doesn't mean correct doctrine. E quando você olha essa palavra na tradução literal do grego, não quer dizer uma doutrina correta. The word truth means the unfailing verity of God's word. E a palavra verdade, na verdade, significa a infalível veracidade da palavra de Deus. Jesus in the Bible, he would say, verily, verily, I say unto you. E Jesus na Bíblia fala, Surely, surely, it cannot. em verdade vos digo. Yes, yes. So God's truth is the unfailing verity of his word. He cannot lie. Então, Jesus é a infalível verdade e verificada de Cristo, da palavra de Deus. Now let me start the story. Agora vamos começar a história. I'm showing you a picture of when I was a little boy. Eu estou te mostrando uma foto de quando eu era uma pequena criança. I was probably around 5 years old, 4 or 5 years old. Provavelmente tinha entre 4 e 5 anos de idade. And you can look at any child's eyes, especially a little baby. E você pode olhar nos olhos de qualquer criança, inclusive até mesmo de um bebê. When you look at a newborn baby and you look into their eyes are transparent. Quando você olha, por exemplo, para um olho de um bebê, parece que os olhos deles são transparentes, assim, encantados com tudo. They have nothing they are trying to hide. Eles não estão tentando esconder nada na expressão facial deles. There's no guilt, no shame, no sin. Não tem culpa, vergonha, pecado. They are innocent. São, em teoria, inocentes. Now let me show you another picture. This is me, the taller one, and my little brother. He's Agora, nessa 7 outra years foto, younger than me. Agora nessa outra foto, tá eu, que sou o maior, de camisa vermelha, e o meu irmão, que é 7 anos mais novo que eu. And you can still see in our eyes there was still innocence. E você ainda consegue ver nos nossos olhos que havia inocência. When I was 12 years old, my mother and father went through a divorce, a separation and divorce. E quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai e minha mãe se separaram. And when my father left, E quando meu pai saiu, it broke mine and my little brother's hearts. partiu o meu coração e o do meu irmão também. Satan lied to us. He whispered. E Satanás mentiu para nós, ele sussurrou. And he told us that our father didn't love us. That's why he left. E ele falou que o nosso pai não amava a gente, é por isso que ele foi embora. Normally, when Satan or an evil angel talk to a person, E normalmente quando um anjo caído conversa com alguma pessoa, they talk in our voice, so we will think the thoughts are our thoughts. ele fala na nossa própria voz, para fazer a gente pensar que é o nosso próprio pensamento. So when these thoughts came to my mind and my little brother that we were rejected, that our father didn't love us, Então, quando esses pensamentos vieram na nossa mente do meu irmão, pensando que a gente foi rejeitado e que nosso pai não queria a gente, we thought that these thoughts were ours. nós pensamos que esses pensamentos eram nossos. We did not realize these were lies from Satan and evil angels. E não percebemos que não passavam de mentiras de Satanás e seus anjos. Because of feeling in our hearts rejected, Por causa do sentimento de rejeição que sentíamos no nosso coração, I began searching for acceptance, eu comecei... Go ahead. for acceptance, for value, for purpose, for love.
Então, devido a essa rejeição que a gente sentia no nosso coração, eu comecei a buscar por propósito, por validação, por valor. When a person feels in their heart that they are loved, there are chemicals that God designed to be released inside the brain and the human body. Quando você se sente amado, existem neurotransmissores e hormônios que te dão essa sensação de que você se sente bem. Two of the strongest chemicals are dopamine and oxytocin. E um dos maiores, os mais principais que afetam a gente é a dopamina e a oxitocina. These chemicals, these hormones that are released, are also released during other activities in life. E esses neurotransmissores que são liberados, eles são liberados também não só quando a gente se sente amado, mas com outras coisas na vida também. Many people that have felt rejected, they have a broken heart. E muitas pessoas que já se sentiram rejeitadas, que tiveram seu coração partido, They search for that feeling of love and they look for it in the wrong place. eles buscam por essa sensação de se sentir amado, mas às vezes procuram no lugar errado. Many people search with relationships with men or with women. E muitas pessoas buscam em outro relacionamento, seja com homens ou com mulheres. Many people search on the internet with pornography or in books Muitas pessoas buscam, às vezes, em pornografia ou em livros, because they are searching for something to cause them to feel that they're important. porque eles estão em busca de encontrar alguma coisa só para eles conseguirem se sentir mais importantes. But Satan is a liar. Mas Satanás é um mentiroso. That feel good only lasts for a few moments and then there's hopelessness. E essa sensação gostosa dura por um breve momento e depois vem desesperança. Because my father had left my mother, Em decorrência, meu pai... Go ahead. I needed someone to help me know my value and my purpose in life. Em decorrência ao meu pai ter largado da minha mãe, eu precisava descobrir ou ter alguém que me desse validez ou validade, para me sentir com propósito na minha vida. The Lord God designed us as fathers to give our sons and daughters purpose, to show them their value. E Deus nos deu, a gente às vezes vira pai, e Deus deu isso aí para a gente poder dar valor para os nossos filhos. So since my father was not there and he was not able to do this, E desde que meu pai não estava lá, mas disponível para fazer isso, I began searching for another man to be a father figure, another man to show me what it means to be a man. eu comecei a buscar por outra figura paterna para poder me ensinar como ser um homem de fato. I started looking to the martial arts. E foi aí que eu comecei a ver nas artes marciais. When I was a little boy, I had seen a master, an Oriental master, performing martial arts. E quando eu ainda era pequeno, eu havia visto um mestre de artes marciais oriental fazendo a sua performance. And even though this man was old, he was in his 70s or 80s, E mesmo esse homem sendo mais velho, com 70 anos de idade, he could do things that were not humanly possible. ele conseguia fazer coisas que não eram humanamente possíveis. Whenever I saw martial artists, they never seemed to be afraid. E sempre que eu vejo um mestre em artes marciais, parece que eles não têm medo de nada. They always seem to be able to control their circumstances. Parece que eles conseguem controlar as suas circunstâncias. And because of my father leaving, I felt like I had no control over my life. E por causa que o meu pai
foi embora, eu pensei que eu não tinha controle nenhum da minha vida. So I started searching for something to give me control and to take away the fear. Então estava buscando alguma coisa para eliminar o medo que eu tinha, para eu conseguir finalmente obter controle da minha vida. And this was the school that I found. E essa foi a escola que eu encontrei. I want to show you something. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Jesus said, the truth, we shall know the truth, and the truth will make us free. E Jesus nos falou: conheça a verdade nos libertará. Jesus tells us the truth is the unfailing verity of God's word. E Jesus fala que a palavra de Deus é a verdade. In 1 Corinthians chapter 3, verse 16, it Em 1 tells us, Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos fala: know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito que habita em Deus é de vós, não sois de vós mesmos? For you have been bought with a price, even the precious blood of the Lord Jesus Christ. Porque fostes comprados por bom preço. In 1 John chapter 3, verse 1 and 2, I don't have this on the screen. Verse 3, 1 John chapter 3, verse 1 and 2. ok. E no capítulo de João, 1 João, it's 1 John or just John? 1 John. Ok. 1 João, capítulos 3, versículos 1 a 2. Estou falando porque não está na tela. It says, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, E diz: vede o quão grande amor nosso Pai tem nos concedido, that we should be called the sons and daughters of God. que fôssemos chamados filhos de Deus. Verse 2 says, E no verso 2 diz: beloved, now we are the sons of God. amados, agora somos filhos de Deus. I did not know that I was a son of God. E eu não sabia que eu era filho de Deus. Satan was telling me in my mind, in my heart, that I was worthless because my father had left. E Satanás estava me dizendo bem no íntimo que eu não tinha valor nenhum, porque meu pai foi embora. But God says we are his sons and daughters. Mas Deus diz que nós somos filhos de Deus. God says our bodies are his temple and that he lives inside of us. E diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que vive em nós. Let me show you another quote. Vou te mostrar outro texto. This is from my favorite book, except for the Bible. Esse é do meu livro é o meu favorito livro depois da Bíblia, que é o Desejado de Todas as Nações. Desire of Ages, page 160 through 162. Desejado de Todas as Nações, páginas 160 a 162. We are told from eternal ages it was God's purpose that every created being, Foi dito que, para o propósito de Deus, que todo ser criado, from the bright and holy angels to man, should be a temple for the indwelling of the Creator. desde os anjos criados até os homens, que devem ser um templo para o Criador. But because of sin, humanity ceased to be a temple for God. Mas por causa do pecado, a humanidade cessou de ser templo de Deus. Darkened and defiled by evil, the heart of man no longer revealed the glory of the Divine One. Escurecido e enfraquecido pelo pecado, o coração do homem não mais revela a glória de Deus, como uma vez revelava. Before Adam and Eve sinned,
they were wearing robes of light and glory. E antes de Adão e Eva pecar, eles usavam vestes que brilhavam de luz. I used to think that those robes were something that God put on them. E eu pensava que essas vestes eram alguma coisa que Deus colocava em cima deles. But now I understand they were glowing because God was in them. E hoje eu entendo que eles brilhavam e não era uma veste em si, porque Deus estava dentro deles. In the Bible, it talks about Moses, how his face was glowing after being in the presence of God. E na Bíblia fala que Moisés, após ele descer da montanha, o rosto dele estava brilhando só de estar na presença de Deus. It also talks about Stephen when he was about to be stoned in the book of Acts. E também no livro de Atos, antes de Stephen, que eu não sei quem é, for apedrejado, ele também brilhou. Estevão. It says they saw his face Estevão. as if it were an angel. Estevão. Repeat that, please. It says that they saw Stephen's face as if he were an angel. E falaram que viram o rosto de Estevão como se fosse um anjo. That means power. Angels in the Bible were unbelievably full of power. E isso significa poder. Os anjos na Bíblia são incrivelmente ricos em poder. And that power was because God was in them. E esse poder é porque Deus está dentro deles. In Daniel chapter 12, verse 1 through 3. Em Daniel, I'm just going to highlight it. Em Daniel capítulos 1, no verso 3, capítulo 12, dos versículos 1 ao 3. Eu só vou passar brevemente por cima, como ele diz. The Lord tells us that in the last days, right before the great time of trouble, Deus fala que nos últimos dias, antes do tempo de grande angústia, those that turn many to righteousness are going to shine like the brightness of the firmament. muitos que aceitarem a Cristo, depois do fechamento da porta da graça, irão brilhar em glória de Deus. That is because Christ and God are in us. Isso é porque Cristo e Deus está dentro de nós. In Colossians 1:27, God Em Colossenses 1:27, it is Christ in you, the hope of glory. que é o Cristo que está em você, que é a esperança de toda a glória. Satan is doing everything he can to counterfeit God's plan for restoring man. E Satanás está fazendo tudo que está em seu poder para tirar esse poder que Deus deu. I did not know this truth. And I took E eu não sabia dessa verdade. And I took a step onto enchanted ground. E eu acabei pisando em campo encantado. This is a picture the night that I made the first black belt. It was 14 years of training. E essa é a primeira foto de eu tendo minha faixa preta. Foram 14 anos de treinamento. In the style that I was in, I was the 5th person in over 30 years to make black belt. E no estilo de luta que eu estava, eu era a 5ª pessoa em 30 anos para ter alcançado a faixa preta. If you look in my eyes, that's not the same person as when I was a little boy. E se você olhar em meus olhos, você percebe que não é a mesma pessoa de quando eu era uma pequena criança. There's a saying that the eyes are the windows to the soul. E há um ditado que os olhos são as janelas da alma. So what was inside me looking out was no longer Christ or God. Então, o que seja que for que estava saindo de mim não era de Deus. This symbol in the center of the screen, the yin and yang. E esse símbolo no centro da tela, o yin e yang,
That symbol is what all martial arts are based on. Esse símbolo aqui, a maioria das artes marciais são baseadas. It says that there's a little bit of light in darkness and a little bit of darkness in light. E diz que tem um pouquinho de luz dentro da escuridão e um pouquinho de escuridão dentro da luz. But God's word tells us in 1 John Mas a palavra de Deus nos fala em 1 João that God is light and in him is no darkness at all. que em Deus há luz e não há escuridão alguma. This is a picture of my wife and I and our little girl and our little boy the night that I made black belt. E na noite em que quando eu ganhei a faixa preta, aqui está uma foto da minha esposa e dos meus filhos. The school that I trained in claimed to believe in Jesus. E a escola na qual eu treinava clamava acreditar em Jesus. So they said that they were a Christian martial arts school. E eles falavam que era uma escola cristã de artes marciais. The problem is that they would teach a Bible verse each night during class. O problema é que eles ensinavam um verso bíblico a cada aula. And then right afterward, we would go into the ring to fight. E logo após isso, a gente ia para o ringue para lutar. Jesus said, if somebody comes up to hit you and they smack you on one side, turn your cheek and let them have the other. E o que Jesus fala? Que se alguém te der um tapa em um lado do rosto, vire o outro. The martial arts does not teach that. E artes marciais não ensina isso. The martial arts says if somebody comes up to hit you, you block and counter. E as artes marciais ensina o quê? Se alguém vier te bater, você bloqueia e contra-ataca. God's word says that we are not to bow down nor worship another. E Deus fala que a gente não deve adorar mais nenhuma outra coisa que não seja Ele mesmo. Yet in almost every martial arts school across the world, No entanto, em todas as escolas de artes marciais do mundo inteiro, you bow before the sensei or the sifu, the master. você presta continência da forma oriental, que você se abaixa para o mestre. When you go to a martial arts school, the instructor is called sensei or sifu. E quando você vai para uma aula, vai fazer aula de artes marciais, o mestre se chama sensei ou sinfu. That word actually means master. E essa palavra, na verdade, quer dizer mestre. But in Matthew chapter 23, Mas em Mateus capítulo 23, Jesus says, call no man your master. Jesus fala para que não chame nenhum outro homem de seu mestre. We have one master, even Christ. Nós temos apenas um mestre, até Cristo. So what happened here in my life Então, o que aconteceu na minha vida? God's word was saying one thing, but the martial arts was saying something completely different. A palavra de Deus estava falando uma coisa, só que a arte marcial estava falando outra. And I began to compromise God's word so that I could practice the martial arts. Então, eu comecei a não dar tanta atenção para a palavra de Deus para eu conseguir praticar mais as artes marciais. The Bible tells us in Romans chapter 6, verse 16, E a Bíblia nos fala, em Romanos, capítulo 6, versículos 16, that who we yield ourselves as a servant to obey, just say the whole verse, I'm going to translate it. And okay, who we yield ourselves as a servant to obey, that's whose servant or slave we are, to whom we obey. E Romanos capítulo 6, versículos 16 fala, não sabem que quando vocês oferecem a algum para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquela a quem obedecem?
escravos do pecado que leva à morte, ou obediência que leva à justiça. So by obeying what the instructors in the martial arts were saying, I fell under their dominion. Então, ao obedecer o que os mestres, os senseis estavam falando, eu estava sob o domínio deles. And not only their dominion, but under the power of the spirits that were empowering them. Não só do domínio deles, mas dos espíritos ou anjos caídos que estavam dominando eles. In the United States, if you look in a telephone book, do they E nos have Estados those? Unidos, se você... E nos Estados Unidos, se você olhar num telefone público, And you look for num livro de telefone público, martial arts or karate, e você procurar no livro, tem vários números, que eu acho que no Brasil não deve existir mais isso, e você procurar lá por artes marciais, almost every advertisement will have one word in common. quase todas as propagandas, todos os números que estão lá vão ter uma coisa em comum. Self. A palavra eu. Self-defense, self-confidence, self-assurance, self-esteem. Então, pessoal, na palavra em inglês, a palavra self, ela significa eu, entendeu? Então, ele está falando que essa palavra está constantemente presente em toda a divulgação das artes marciais. Autodefesa, autoproteção. So that spirit of self, of selfishness, becomes part of a person's life. Ou seja, esse espírito de egocentrismo acaba passando parte da vida da pessoa. Instead of putting others first, you begin putting yourself first. Então, ao invés de colocar o próximo em primeiro, você começa a se colocar em primeiro. You are taught to strive for first place. E você é ensinado a ser ambicioso para sempre chegar no primeiro lugar. In the martial arts, you are taught you want to be number one. E nas artes marciais, você é ensinado que você tem que ser o número 1. And that is against the gospel of Jesus Christ. E isso é contra o evangelho de Cristo. And that destroyed my wife and I's marriage. E isso destruiu o casamento meu e da minha esposa. Let me go to the next slide. Vamos para o próximo slide. My wife and I wound up doing what my father had done. Ou Filing seja, for a divorce. eu acabei fazendo o que o meu pai também fez, pedir um divórcio. Because I felt like my wife was not supplying what I needed. Porque eu estava pensando que minha esposa não estava oferecendo o que eu precisava. My whole life was now centered around self. Agora, minha vida inteira era centralizada no eu. And because I went to church, I knew that divorcing my wife was wrong in God's eyes. Então, porque eu sabia que eu ia para a igreja, eu sabia que divorciar a minha esposa era errado diante dos olhos de Deus. But I could not seem to make our marriage better. Mas eu simplesmente não conseguia deixar o nosso casamento melhor. So I became very angry at God. Então, eu comecei a ficar bem bravo com Deus. I felt like God was asking something that I could not do. Eu senti que Deus estava pedindo que eu fizesse uma coisa que eu não conseguia fazer. So I left the Lord and I left my wife. Então, eu deixei Deus e deixei minha esposa. But my wife did not let go of God. Mas minha esposa não largou Deus. This is a picture of our two children the year that we were divorced. E essa é a foto dos nossos 2 filhos no ano que a gente estava divorciado. This is a picture 2 years after the divorce. E essa é uma foto 2 anos depois do divórcio. I came to visit my children one day at
at my wife's home. E eu vim visitar meus filhos uma vez na casa da minha ex-esposa. And my daughter brought out this little red book by a woman named Ellen White. It was called, I think, Early Writings. And she asked me, Daddy, will you read this to us again? E minha filha, assim que eu cheguei, ela veio com um livrinho vermelho bordô de uma autora chamada Ellen Goldwhite. E, se eu não me engano, era o livro Primeiros Escritos. E ela falou, pai, você lê esse livro? And I did not want to read the book because I didn't want anything to do with God. E eu não queria ler o livro, porque eu não queria fazer nada que fosse coisas de Deus. But God knew what he was doing when he got my daughter to ask. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo quando ele pediu para minha filha para eu ler. And I couldn't tell my children no. E eu não podia dizer não para meus filhos. So I had to sit down on the couch and read to them for quite some time. Então eu tive que sentar no sofá e começar a ler para eles os livros por um bom tempo. And I know that my wife was praying. E eu sabia que minha esposa estava orando. We were separated and divorced for almost exactly 5 years. Estávamos separados, divorciados por aproximadamente 5 anos. And during that entire time, I was seeing another woman. E durante todo esse tempo eu estava já com outra mulher. And my wife would not date anyone. E minha esposa não estava namorando ninguém, não ficou com ninguém no período. My wife began to fast and to pray. Ela começou, ao invés disso, a orar e jejuar. And there is a promise in God's word in Matthew chapter 19. E tem uma promessa na palavra de Deus em Mateus capítulo 19. Verse 6. Verso 6. It says, "What therefore God hath joined together, let no man put asunder." E diz, assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém que separe. My wife went to our church one Sabbath with our children. E minha esposa foi para a igreja com os nossos filhos por um sábado específico. And one of the ladies that was an elder's wife or a pastor's wife, E uma esposa de pastor, his wife, a esposa de um pastor, she came to my wife and she put her hand on my wife's shoulder and said, "Sarah, honey, we're all praying for you." e ela colocou a mão no ombro da minha esposa e falou, estamos todos orando por você. Because the church knew what I had done. Porque a igreja inteira sabia o que eu havia feito. And my wife looked at this lady and asked her a question. E minha esposa olhou para essa senhora e fez uma pergunta a ela. She said, "Do you believe my husband is coming home?" Ela perguntou, você acredita que meu marido vai voltar para casa? And the lady looked at her and put her arm around her and said, "Sarah, he's been gone for over 2.5 years." E ela falou, Sara, ele tem ido embora há 2 anos e meio já. The judge has signed the papers. O juiz já assinou os papéis. And my wife said, "If you don't believe my husband's coming home, don't pray for me." E a minha esposa falou para ela, se você não acredita que meu marido vai voltar para casa, nem ore por ele. And the lady told her, "The judge has signed the papers. He's E a gone." moça falou, o juiz assinou os papéis, ele foi embora. My wife said, "My God has not signed those papers. Mas minha esposa disse, meu Deus não assinou esses papéis. The God that I serve cannot lie." E o Deus que eu sirvo não pode mentir. And she stood on God's promises for me. E ela descansou na palavra de Deus por mim. What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them,
and you shall have them. Portanto, eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que assim sucederá. É que para você acreditar no pedido, acreditar na oração que você está fazendo quando você pedir para Deus. E acreditar que, se for da vontade dele, ele vai cumprir. Okay. If there's a way, help them to understand. I in did the it. or- I just did it. In Yeah. the original Greek, the word believe is there. E Jesus só para você said- entender um pouco melhor, a palavra verdade em grego está escrita nesse verso. And I thought, so how can you make yourself believe something? Jesus said, if you pray, you have to believe that you'll receive it and you will get it. Ou seja, olha que coisa impressionante. Deus falou que se você acreditar que vai receber e orar por isso, e for da vontade de Deus, você vai receber. In Hebrews chapter 11, verse 6, Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, it says, without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that God is, and that he is a rewarder of all those that diligently seek him. ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é o galardoador dos que buscam. Hebreus 11, 6. So Jesus says we have to believe. Hebrews chapter 11, the Apostle Paul says we have to believe. Então And I Jesus was fala like, que How Então do I Jesus fala que believe? OK. Então Jesus fala que a gente tem que acreditar. Está em Hebreus que a gente tem que acreditar. E eu falei, eu tenho que acreditar. And God gave the answer in Romans chapter 10, verse 17. E eu queria saber como que eu faço para acreditar. E Deus respondeu em Romanos 10, versos 17. So then, faith will come by hearing, and hearing by the word of God. E diz, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. So when we have a need, we go to God's word and find the places where he has promised to fulfill that need. Então, quando a gente tem alguma necessidade, a gente vai até a palavra de Deus para poder ter a resposta dessa verdade e dessa necessidade. My eyes have been blinded by Satan and evil spirits, E meus olhos estavam cegos pelos anjos caídos. but Jesus has promised he will open the eyes of the blind. Mas Jesus prometeu que vai tirar a cegueira por causa do pecado. My heart had been hardened towards my wife and God. E o meu coração tem sido esfriado diante do meu Deus e da minha esposa. But the Lord had promised he would break up the stony ground of my heart. Mas Deus prometeu que ia quebrar esse coração de pedra e construir um novo. And even though I had divorced my wife, God had promised that what he has joined together, let no man put asunder. E mesmo eu não querendo mais a minha esposa, está na promessa de Deus que ele não ia deixar nenhum homem que separe. God cannot lie. E Deus não pode mentir. In Isaiah chapter 55, Em Isaías, capítulo 55, verse 11 and 12, versos 11 e 12, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in everything whereunto I send it. assim será a minha palavra, a que sair da minha boca. Ela não voltará mais para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que me enviei. And in Numbers chapter 23, verse 19, Em Números, capítulo 23, versículos 19,
it says, God is not a man that he should lie, neither the son of a man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? God is looking for men and women, sons and daughters of God, that believe his word. Ou seja, Deus está procurando homens e mulheres que acreditam na sua palavra. And to do like Jacob did and lay hold on the word of God and say, I will not let you go except you bless me. E para fazer como Jacó fez, se agarrar à verdade, se agarrar a Jesus e falar, eu não vou te soltar até me abençoar. That is what my wife did for me, and God heard and answered. E foi isso que minha esposa fez por mim. E Deus ouviu e teve resposta. In Ephesians chapter 3, verse 20, Em Efésios, capítulo 30, versículos 20, God says that he can do exceeding abundantly above all that we ask or imagine. diz, aquele que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ellen White says we limit the Holy One of Israel. E Ellen White fala que nós limitamos o Santo de Israel. We act as if God is a man. Nós agimos como se Deus fosse apenas um homem. We pray timid prayers because we don't believe him. Fazemos orações tímidas simplesmente pelo fato de que a gente não tem fé o suficiente para acreditar nele. God parted an ocean. Deus With the children partiu of o mar Israel. no meio para o povo de Israel. Nothing can stand in his way. E nada consegue ficar no seu caminho. And people would tell my wife, your husband's heart is hard. He chose to leave God. E pessoas falavam para minha esposa, não, o coração do seu marido se esfriou. Ele escolheu não querer mais Deus. But God says, I can win a person's heart if you will pray and believe. Mas Deus fala que eu consigo ganhar o coração de uma pessoa se você orar e acreditar. Amen. Amém. Amém. This is a picture of what the Lord did for my wife and I after he set me free. E essa é uma foto do que o Senhor Deus fez para mim e para minha esposa depois que ele me libertou. And I want to share a few moments of this. So I'm going to stop the screen share. Então agora eu vou parar de compartilhar, que eu quero compartilhar um pouco desses momentos com vocês. Okay. When my wife was praying for God to bring me home to her, Quando minha esposa estava orando para que Deus me trouxesse de volta para ela, she was trying everything that she knew how to get me to come home. ela estava tentando tudo o que ela sabia, que achava que era possível para poder me retornar para casa. I would be at my apartment with my girlfriend, and my wife would come and bang on the door. Eu estaria no meu apartamento com a minha namorada e minha esposa vinha e batia na minha porta. It's funny now, but it wasn't funny when it happened. É engraçado hoje, mas não era engraçado quando acontecia. The devil would make me so angry because in my mind, I had his thoughts, the devil's thoughts, not Christ's thoughts. E o diabo me deixava tão furioso porque, na verdade, eu estava com uma linha de raciocínio de Satanás e não com os pensamentos de Cristo. So I would become so angry at her coming over, knocking on the door. Então eu ficava tão bravo com ela vindo e batendo na minha porta. Or she would tape a note on my door of my apartment. Ou ela ia grudar um bilhete com uma nota escrita na porta da minha casa.
And she would say, I still love you. We're still married. E dizia na carta: eu ainda te amo, ainda estamos casados. And I would come home with my girlfriend, and there's this note on my front door. Então eu voltava para casa com minha namorada e tinha essa carta colada na minha porta. And it made things worse. E simplesmente pioravam as coisas. It made me even more angry at her. Me deixava muito mais furioso. And then one night, my wife was alone with the Lord, and she was crying out to him for help. E uma certa noite, a minha esposa estava sozinha e chorando, orando para o Senhor por ajuda. And God spoke to her, E Deus falou com ela. and he asked her, are you willing to move out of the way and let me do what only I can do? E perguntou para ela: você está disposta a sair do caminho para que eu possa trabalhar? And my wife said, are you going to bring my husband home? E minha esposa perguntou: você vai trazer meu marido de volta para casa? And God was silent that night. E Deus ficou em silêncio essa noite. A few days later, my wife woke up and there was an impression in her heart. E alguns dias depois, a minha esposa acordou e parece que algo tinha impressionado o coração dela. To take the children and go to a shopping mall 30 miles away. Para que pegasse os filhos e fosse para um shopping aproximadamente uns 45 quilômetros de distância. And it was a mall that we never went to. There was no reason for her to go to that mall. E era um shopping que a gente nunca ia para esse shopping, não tinha motivo nenhum do porquê ela ir lá. And she thought, this is just a foolish thought. Why am I thinking this? E ela pensou: isso é um pensamento bobo, por que eu estou pensando isso? But she could not make the impression leave. Mas ela não conseguia tirar esse pensamento da cabeça, de ir para o shopping. Something kept telling her to go to that mall. E algo continuou insistindo na cabeça dela para que ela fosse para o shopping. So she gathered the children into the car and they drove 30 miles to get to the mall. Então, colocou as crianças no carro e foi dirigindo até o shopping. And they were sitting there in the mall after walking around for a while, an hour or so. E depois de andar por aproximadamente uma hora, acabaram sentando num lugar. And my wife was sitting on a bench in the middle of the shopping area. Ela estava sentada daqueles bancos que fica perto da praça de alimentação. And our son and our daughter were playing. E nossos filhos estavam brincando. And my wife looked up and there was a tall, older man walking straight towards her. E na medida que ela olhou para cima, tinha um homem mais velho e alto andando na direção dela. He was well dressed. E estava muito bem vestido. And his eyes were looking straight in my wife's eyes. E estava olhando diretamente nos olhos da minha esposa. And she became nervous. E ela ficou nervosa. She called the children over so they would be close to her. Chamou as crianças para perto para que elas não ficassem longe, né? And the man came over and he sat down beside my wife. E ele veio e sentou ao lado da minha esposa. And he looked at her and he said, young woman, E ele olhou para ela e disse: jovem mulher, this morning when I was praying and seeking the Lord, essa manhã, quando eu estava orando e buscando a Deus, he told me to come to this mall today and I would find you with your two children here. ele falou para eu vir até esse shopping e que eu encontraria você com essas duas crianças. And he said, God has heard your prayers and he will answer. E ele mandou falar que Deus escutou a sua oração e que ele vai atender o seu pedido. And my wife, in her mind, she was thinking, that's sort of vague. She didn't speak it, but she was thinking, how do you know what I've been praying for? E ela ficou estranha, né? Não sabia porque ela não tinha colocado em voz alta isso. E questionou: como é que você sabe o que eu estava orando? Ela não falou, ela só pensou. And then the man looked at her and he said very plain, your husband is coming home. E
Daí o homem, mesmo ela sem ter falado nada, olhou para ela e disse: o seu marido está vindo para casa. God had sent that man there that day to answer her prayer. E Deus mandou aquele cara, naquele dia, no mesmo lugar, para responder a oração dela. She had lost so much weight from fasting and praying. E ela perdeu tanto peso de jejuar, And God knew that she needed this to confirm her faith in his promises. e então Deus sabia que ela precisava disso para poder confirmar a sua fé. So from that day forward, my wife stopped trying to fix me. E daquele dia em diante, minha esposa tentou parar de me arrumar, de She me consertar. stopped banging on my apartment door when I was there with my girlfriend. Ela parou de ficar batendo na minha porta. She stopped leaving notes taped to my front door. Parou de colocar bilhetes colados na minha porta também. She would take a little piece of paper and she would write on it and she would hide it somewhere where only I could see it. Ela ia escrever um pedaço de papel e ela esconderia ele apenas onde eu conseguiria ver. And on that little piece of paper, she would say something simple like, God has not given up on you. God still loves you. E nesse pequeno bilhete diria algo simples, como Deus não desistiu de você. Deus vai te ajudar. And that is all she would say. E era tudo isso que ela falava. And she began claiming God's promises like she had never claimed them before. E começou a clamar pelas promessas de Jesus como nunca antes. And when she would read the promises, she would read them out loud and she would read her name and my name into the promises. E quando ela lia a promessa, ela lia em voz alta, falando o meu nome e o nome dela. We have to speak God's word to encourage faith. Temos que falar a palavra de Deus para encorajar a fé. Ellen White says, if we talk faith, we shall have faith. For faith is the very substance of the things we've been given assurance of. E Ellen White fala que se falarmos de fé, teremos fé. What's the last part? Hebrews The substance. 11:6 says faith is the very substance. 11 verse 1. Faith is the very substance of things hoped for and the evidence of things not seen. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. So God heard her prayer and he did even more than she expected. Então Deus ouviu a oração dela e fez muito mais do que ela esperava. Not only did God bring me home to my wife and children, he brought me back to him. Amen. Nem só Deus me retornou para minha família, mas me retornou para ele. Amém. And not only did he do that, but he opened my blind eyes so that I could see the dangers of the martial arts that I had been involved in for 25 years. Mas não só isso, ele tirou a minha cegueira para conseguir ver tudo o que estava acontecendo e tudo que eu estava envolvido nas artes marciais. When we do another program, we're going to go through and show all the details about what it is in the martial arts that opens the door for Satan and evil spirits to come into a person's life. Então, quando nós fizermos um outro programa, eu vou entrar em detalhes do que eu vi dentro das artes marciais que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, pessoal, olha só como foi essa história do Eric Wilson. E essa foi só a parte 1, hein? Exatamente. Você que está acompanhando aqui conosco, vocês viram aqui ele contando a história dele, o resgate dele, quando que abriu os olhos dele, a fé da esposa dele, Sim, orando isso por foi ele. Por isso que a muito oração importante. intercessora tem muito poder e a Bíblia é muito clara. Você tem que crer, E não duvidar. Eu não sei se vocês repararam nos slides, mas tinha um dos textos bíblicos que estava assim, coloque seu nome aqui no meio do texto. Exato. Então, assim, a gente precisa aprender a reivindicar as Pra nós. promessas de Deus na nossa vida, E né? acreditar. Exatamente, com confiança. E o Eric, a parte 2 aí, vocês vão ver que ele vai se aprofundar um pouco mais
nessas artes, até mesmo para explicar, né? Explicar, né? Será que o que eu estou fazendo tem está aí. agradando a Deus ou não? Sempre o mais importante é você saber a origem do que você está fazendo. Qual que é a Exato. origem daquilo? Será que é uma coisa que originou no coração de Deus ou não? Então, para você ter dúvidas aí, fique para a próxima live que vai ser muito interessante. Então, fique de olho nas nossas redes sociais. Aqui, se você não tem redes sociais, acompanhe aqui na comunidades do YouTube, porque a gente sempre posta quais são as próximas programações e os próximos acontecimentos aqui do canal. Tá Exato. bom? E para você que também quer estudar a Bíblia, estamos com a série do Gabriel Estevão, que foi um ex-satanista dedicado desde criança e que se livrou das garras do inimigo e hoje é uma luz no mundo. Ele tem estudado conosco a Bíblia Sagrada, estudamos já a Bíblia, a criação, origem do mal, estamos estudando vários assuntos aí. Acompanhem Exato. conosco, que vai ser bênção para toda a sua família. Que Deus abençoe muito sua vida, que você tenha uma ótima semana, né, na companhia dele. Amém. E nós esperamos você, então, no próximo vídeo aqui no canal, seja de testemunho ou seja de estudo, tá bom? Exatamente. Até mais, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.